A primeira coisa que eu faria para crescer mais organizado é mais para quem já tem equipe, já tem time, já fazer isso. Ah, ajudar, mas eu sou o dono da empresa. Tira o 13º, guarda o teu 13º junto, teu 13º, o dinheiro, ajudar, eu tiro 6 mil por mês. Dos 6 mil, divide por 12 e coloca junto com o dos funcionários, entendeu? Eu tirei 13º a primeira vez, sabia? Tirou 13º? Foi o primeiro ano na minha história até hoje que eu, como dono, tirei um 13º. E hoje existe o provisionamento do meu 13º para dezembro. Fala incansável, seja bem-vindo a mais um episódio do AfaCast, o podcast que ajuda você que é empresário e empresária de comunicação visual, gráfica, impressão digital, envelopamento e os nossos primos de mercado aí, a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. E esse é o primeiro AfaCast de 2024. Aqui. Chegamos, né, cara? Chegamos. Eu sou o Henrique, eu faço parte aqui do time de marketing comercial da Afacom. Estou de frente aqui com o Judá, né? O Judá você já conhece, mas se apresenta aí, pessoal, Judá. Fala incansável. Sou o fundador aqui da Afacom, comecei esse movimento, onde começou realmente, na verdade, dentro da minha família, né, cara? 38 anos atrás, que eu nasci dentro da comunicação visual, mas estou hoje aqui como um convidado, né, de quase todos os podcasts. Todos, né? Acho que todos. Teve algum que eu não participei? Não, né? Acho que todos eu tô participando. Acho que eu sou mais host do que qualquer coisa, então. Mas, cara, o nosso objetivo é esse. E hoje a gente vai falar sobre algo que, quando fala de ano novo, né, mês novo, semana nova, existe sempre uma energia muito grande de tipo, vou fazer algo diferente, né? Tanto que chega na segunda você fala, cara, essa semana eu vou treinar, essa semana eu vou organizar meu financeiro. Chega no começo do mês, fala, cara, não deu para bater meta, mas esse mês nós vamos fazer dinheiro. Fechamos meio a perrengue, mas vamos começar o mês melhor. E a mesma coisa acontece no final do ano, né? E dezembro é um mês que geralmente é bem difícil, pessoal da comunicação visual, né? Ou é serviço com pouco prazo, ou é falta de serviço. E até o tempo menor, porque o nosso cliente para, né? Aqui a gente ainda tá no litoral, então a gente acaba tendo ainda no final do ano a galera vindo para o litoral. Mas ao mesmo tempo a gente durante o ano sofre mais para vender o volume que a gente vende no final do ano de comunicação visual, por exemplo. Então quando pega um dezembro difícil assim, a energia que vem para 2024, em janeiro mesmo, cara, tem que ser diferente, né? Cara, da mesma forma que a gente ouve alguns empresários falando, cara, eu vou virar o jogo, tem alguns falando, eu vou desistir esse ano. Eu tô pronto para fechar, vamos só ver como é que vai ser esses primeiros meses, porque às vezes o próprio final de ano já derrubou o cara, entendeu? Fez ele ter que pegar um capital de giro, pegar um dinheiro no banco. Eu tenho ouvido bastante, isso me assusta, mas tem bastante gente que pega dinheiro com agiota ainda para poder conseguir colocar as contas em dia e paga lá, cara, 7% de juros, 8% de juros. Enfim, 2024 pode ser diferente e esse é o tema do podcast de hoje, né, cara? Esse que é o episódio número 52 do AfaCast e o tema é, cara, como crescer mais e mais rápido em 2024. Massa. E não é só crescer, porque crescer é relativo, né? Eu posso crescer em quantidade de funcionário e vou ficar mais louco. Eu posso crescer em quantidade de serviço e continuar atrasando ou atrasando mais. Eu posso crescer faturamento e não ver dinheiro. Tem como? Tem, cara. Se você vender, por exemplo, um monte de licitação e atender um monte de indústria que paga você, uma JBS da vida, que paga com 90, 120 dias, a Vale, né? Quem atende a Vale sabe que paga lá com 60, 90 dias depois da entrega, você pode quebrar vendendo, né? Faturando. Mas é legal, cara, porque existem formas diferentes de crescer e a gente vai falar de 3 cenários de crescimento, certo? Certo, a gente vai falar de você crescer rápido, você que está começando agora ou tem empresa pequena e está nesse período de que ainda é muito fácil crescer rápido. Às vezes é um cliente, é um sacada, um produto que te faz crescer, dobrar, triplicar, às vezes quadruplicar o faturamento. E muita empresa cresceu no mercado de comunicação visual exatamente por esse fator, sabe, Henrique? Imagina o seguinte, tá? Eu tô aqui vendendo todo santo dia, normalzinho, cliente que me indicou, fui ali, visitei alguns clientes, algumas fachadas, né? Algum parente, amigo, peço até umas indicações ali, mas chega, às vezes, cara, do nada, um cliente grande em você. E quando esse cliente chega para fazer uma cotação, você fala, caramba, é a minha oportunidade, é o meu momento, é a minha hora, né? Vou virar o negócio. E aí você começa a atender e quando você percebe, cara, aquele cliente se torna o principal cliente da sua empresa. E aí, nesse momento, você até dá aquela alavancada de crescimento, de faturamento, contrata gente, vai para um galpão maior, tem que investir, comprar maquinário. E quando você cresce, o crescimento ele suga a caixa e gera bagunça. Então, quando isso acontece na empresa, você precisa dar um passo atrás, às vezes estancar o crescimento, só para reorganizar a casa para voltar a crescer, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Então, é um fator que acontece muito de ter um cliente-chave, isso é muito comum. Não é o normal, mas é o comum que acontece, porque o normal seria a gente crescer. Uma frase que eu ouvi essa semana e tenho usado bastante é isso. Existem coisas que são comuns, mas não são normais. Então é comum você ver empresas sem dinheiro na conta,
né? Mas pagando 13º com empréstimo, mas isso não é normal. É comum você ver empresas que têm 3 máquinas e as máquinas estão mais paradas do que operando, mas isso não é normal. É comum a gente ver empresário de comunicação visual tendo que ir para a produção, como eu já fui milhares de vezes, para conseguir entregar um serviço, às vezes até para carregar o carro para chegar no cliente no horário, mas não é normal. Então, acho que a gente começar a olhar para o nosso negócio e falar o que é comum e o que é normal aqui. Não, é normal, meu financeiro está fazendo tudo certinho, redondinho, mas o comum é a gente ver, às vezes, o próprio dono da empresa deixando de emitir uma nota, esquecendo de emitir um boleto, porque ele está tendo que fazer várias outras coisas. Então, quando a gente fala de crescimento e a gente quer falar sobre esses 3 tipos de crescimento, às vezes o fator vai ser o mesmo. Mas o que você tem que cuidar para crescer é diferente. Então, o primeiro ponto foi esse, né? Crescer rápido. O segundo ponto aqui é crescer mais. Como assim crescer mais? A gente pega muitas empresas que às vezes estão há 10, 15, 20 anos e elas bateram um teto de crescimento. Então, dá para passar esse teto. Só que, principalmente quando não é um teto. O que é um teto? O que você diria que é um teto? Por exemplo, a gente viu, agora a gente pesquisou, entrevistamos mais de 500 empresários de comunicação visual recentemente, e a gente viu que muitos deles chegam ali, não conseguem passar dos 20 mil de faturamento por mês, mesmo a empresa tendo 10, 15 anos. Não sei se vocês entenderam, mas realmente a gente teve mais de 500 entrevistas com empresários de comunicação visual, gráfica, sublimação, estamparia do Brasil inteiro. E a gente tem essa resposta à galera e estamos trazendo aqui um feedback fresquinho disso mesmo. São os 2 pontos que a gente viu dificuldade. É o pessoal que não consegue passar dos 20 mil, mesmo com anos e anos de empresa, e aquele pessoal que briga na casa dos 100 mil também, às vezes até um mês ou outro passa, mas na grande maioria dos meses fica 80, 70, 90, 50. Geralmente essa venda acima de 100 mil ela vai ser de um cliente específico que fechou um trabalho muito grande. Muito grande. Geralmente é dessa forma. 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. E olhe lá ainda, né? Então, às vezes bate esse teto de crescimento. Então, os 5 pontos que a gente vai trabalhar aqui são para você crescer mais também, mesmo que você ache que já bateu o teto da tua região. E o último ponto é crescer organizado. É você que começou a crescer, viu que está dando dor de cabeça e às vezes prefere demitir um funcionário, ou às vezes prefere vender o equipamento, encolher a empresa, porque antes estava mais fácil, antes estava melhor, antes as coisas funcionavam mais. E se você pensar até o que você estava falando agora, se liga só, o cara que bateu um pico de 150 mil, ele não vai contratar uma equipe, aumentar o time ou ir para um galpão porque ele fechou um mês de venda boa. Ele vai fazer o quê? Ele vai falar, cara, peraí, vamos ver se mês que vem vai ser assim. Só que ele não fez um caminho, não conseguiu traçar um plano e para buscar mais vendas desse porte, para manter o segundo mês com 150, o terceiro, e aí sim. Então ele explode de trabalho, tem um monte de hora extra, tem um monte de retrabalho, acaba acontecendo, né? E ele fala, cara, eu não consegui nem ir pro comercial no mês seguinte e cai as vendas. Cai muito, né? E daí isso, esse fenômeno que acontece no nosso mercado, que é comum a gente ver, faz o cara ficar com medo de crescer. Ele fala, mano, se eu toda vez que crescer, faturar, vai acontecer isso, mais hora extra, mais trabalho, mais louco eu vou ficar e vou perder de vender, eu não quero crescer. E aí ele prefere ficar no tamanho normal e ficar feliz quando consegue vender um pouco mais. E antes da gente entrar nos 5 pontos, ainda nesse crescer organizado e no crescer... O que são esses 5 pontos que a gente listou? São os 5 pontos. É que a gente é um podcast, mas é uma conversa realmente porque a gente desenha um conteúdo e trocando essa ideia a gente consegue passar informações mais claras para vocês, né? Mas a gente listou aqui 5 pontos que são formas de você crescer, independente do teu momento. Se é crescer rápido, se você quer crescer mais que bater o teto, ou se você quer crescer de forma organizada. Exato. Não, e eu lembrei que realmente, quando a gente está falando de crescer organizado e nesse pico de crescimento, às vezes fechou um serviço grande, precisa mandar descer uma máquina, precisa comprar uma plotter de última hora, às vezes comprar uma router, uma laminadora, e fica aquele maquinário parado ali. Então a gente vai voltar lá no 5º ponto só, mas basicamente, já abrindo essa caixinha para o pessoal lembrar, que crescer organizado também é, inclusive, saber a hora certa de comprar ou não uma máquina dessa, para se não jogar dinheiro fora. Vamos ser sinceros, assim, ó, é difícil, tá? É difícil você deixar de comprar algo que você sabe que vai te trazer o senso de crescimento. E que às vezes vai até ajudar a crescer de fato naquele momento. É tipo assim, cara, você sabe que você tá vendo ali um funcionário aplicando adesivo e volta e meia o cara erra o adesivo e perde. E você fala, mano, se tivesse uma laminadora eu não ia estar perdendo esse dinheiro. Só que daí você olha pra conta, pô, tem 20 mil lá, velho. Daí você fala, pô, se eu der 8 de entrada, parcelar o restante, eu coloco esse equipamento pra dentro e vou resolver esse problema. Só que quando você faz só isso e não olha, por exemplo, o volume de orçamento, o mercado, se você consegue trazer demanda para não deixar uma laminadora, porque muito a gente vê. É comum ver dentro de uma empresa de comunicação visual laminadora parada num canto e não rodando. Por quê? Porque o cara não está conseguindo trazer demanda de impressão digital em adesivo com aplicação ou laminação. Tu entendeu? Então acho que isso que é a parte mais difícil do investir. É quando a gente pode
mas não deve. E é o mais comum, né? Às vezes entra uma entradinha maior, ele entrou uma entradinha ótima, né? Mas teve uma entradinha maior de um cliente, ou teve uma demanda um pouquinho maior. Mano, eu sei, eu já tive na pele ali de estar na frente da máquina. Hoje eu sou muito mais gestor, então é mais fácil para mim, mas quando eu tava muito no operacional ali, eu olhava, cara, tanto que hoje se eu sentar aqui em qualquer computador da empresa, eu vou ter vontade de comprar computador. Eu vou ter vontade de melhorar o computador, o mouse, o teclado, a câmera. Mas antes de eu olhar para isso, eu gosto hoje de olhar muito mais para a minha provisão de dinheiro que vai sobrar na conta. Porque eu vejo que num momento como pandemia, a única coisa que permitiu a gente ficar de boa foi sim ter caixa. E eu estava com 55 funcionários. E na época a gente tinha um caixa de mais de 400 mil reais. Óbvio, era uma empresa, né, um faturamento muito grande, mas tinha um caixa muito robusto. E esse caixa robusto é o que deixou a gente aguentar a bronca por mais tempo, entendeu? Então vamos, primeiro ponto aqui, Judá. Acabou de virar o ano, entrando em 2024, aqui em janeirão. O que você acha que é a primeira coisa que o empresário de comunicação visual, de gráfica, impressão digital, já tem que entrar o ano fazendo? Cara, Henrique, assim, ó, não é que tem que entrar fazendo, mas foi algo que me ajudou muito a fazer e ficar mais em paz. Foi entender que dentro do meu custo fixo, o 13º faz parte. Então, por exemplo, esse ano a gente conseguiu pagar o 13º antes do vencimento. A gente conseguiu o salário de dezembro, que era, por exemplo, a galera comprar coisas no Natal, a gente pagou, se não me engano, acho que dia 30 esse ano. Foi né? 30. Foi dia 30. Por quê? Para vocês poderem fugir de receber, né, para o funcionário não precisar no 5º dia útil ir comprar o presente de Natal junto com todo mundo que estava indo comprar. Uma coisa que eu ouvi, inclusive, lá na Mão Colorida, quando eu estava visitando, o diretor lá, pô, eles têm acho que 350 funcionários. Ele falou, Judá, uma coisa que a gente faz, a gente sempre paga 2 dias antes de acabar o mês, para a gente não jogar nem com os que recebem dia 1º, idosos e etc, né? A galera que é aposentada, que geralmente cai no dia 1º, dia 2, e nem o 5º dia útil. A gente paga a galera dia 30, sempre 2 dias antes. E eu já apliquei isso na empresa e eu senti que foi uma coisa simples, mas que deu uma visão diferente. Então, a mesma coisa é o 13º. Para você não se lascar lá na frente, tem que ser assim, ó, todo investimento, o dinheiro que você vai guardar, Henrique, a gente tem que fazer isso antes de tudo. Então, por exemplo, eu guardo 10% da minha renda pessoal. Cara, é a primeira coisa que eu faço. Eu não tipo assim, vou pagar minhas contas, o que sobrar eu guardo. Não, eu guardo o dinheiro e depois eu pago. E eu apliquei isso na empresa. Então hoje eu chego aqui, cara, 13º. Como que eu faço isso? Folha de pagamento, 20 mil reais, divide por 12. Vai dar quanto? R$1.600. R$1.600 tem que guardar, velho. Porque esse 1.600 lá no final do ano, ele vai complementar o 13º e não vai ferrar o teu caixa num mês. Que é mais curto. Mas outubro e novembro dá boa. Show, mas dezembro é mais curto, a gente trabalha menos, os clientes fecham. A gente, às vezes, tem menos entrada de dinheiro, a não ser no começo do mês. Começa a vender pouco em janeiro e receber a grana de dezembro em janeiro. Mas 13º desbancou você no dia 20. Tu entendeu? Então, eu acredito que é uma conta de padaria de... mas eu contratei um funcionário agora. Contratou funcionário? Fechou. Então, coloca lá 24 mil agora. É 24 mil dividido em 12. Então, esse mês eu vou guardar R$2.000. Entendeu? É uma conta simples de fazer, não deixando nada complexo e vai ter que ser chato, vai ter que ser tipo rigoroso com isso. Então, a primeira coisa que eu faria para crescer mais organizado é mais para quem já tem equipe, já tem time, já fazer isso. Judá, mas eu sou o dono da empresa, tira o 13º, guarda o teu 13º junto, o teu 13º, o dinheiro, Judá, eu tiro 6 mil por mês. Dos 6 mil, divide por 12 e coloca junto com o dos funcionários, entendeu? Eu tirei 13º a primeira vez, sabia? Tirou 13º? Foi o primeiro ano na minha história até hoje que eu, como dono, tirei um 13º. E hoje existe o provisionamento do meu 13º para dezembro. E eu fiz planos para o meu 13º ano passado e quando ele caiu eu consegui realizar algumas coisas em casa. E entrar em janeiro já pensando no fechamento de dezembro, então. Até para não depender de empréstimo lá na frente, né? Não depender de nada. Que eu acho que é isso que é foda, né? Porque daí tipo assim, você trabalha o ano inteiro, assim, todo mundo tem dívida, todo mundo tem investimento, fez capital de giro, mas na prática, cara, quando você faz isso, um empréstimo, um financiamento, que ele vai cobrir um custo que tem todo santo mês, que é o próprio 13º, você tá sacando um lucro futuro que você teria e pagando juros para o banco para colocar no caixa agora. Então você paga um 13º que seria 16 mil reais, 20 mil reais nesse exemplo que eu dei, você vai pagar 35 de 13º. Isso parcelado. Tá, mas você está pagando o dobro de 13º. Esse dobro de 13º você não está tendo mais 15 mil reais de mão de obra para entregar serviço. Então assim, já se previne com isso, sabe? Uma coisa que é gestão financeira mesmo. Mas ajuda você a crescer mais organizado.
para não tomar a porrada no final do ano. Eu ouvi até de um empresário de comunicação visual esse mês, quando estava fazendo uma reunião com ele, que ele falou que, cara, era muito difícil, porque chegava dezembro e caía a ficha de que ele pagava 13 meses e os funcionários trabalhavam 11, porque ele tinha um mês de férias ainda. Exatamente. Fora que dezembro já é um mês mais curto, né? Então ele estava indignado, assim, falou, cara, não... Pra mim não é normal isso, sabe? Eu tenho que pagar 13 meses para 11 meses trabalhados e tô me quebrando aqui sem ver dinheiro. Cara, é algo comum, mas não é o normal. Porque o que eu vejo como normal? O próprio dono da empresa. A mesma coisa, velho. A gente é funcionário, velho. Se a AFACOM quiser me demitir e tiver uma outra pessoa para colocar no meu lugar, ela como instituição de ensino, eu me demito. Eu falo assim, cara, eu vou demitir o Judá, dono da empresa, e vou contratar outra pessoa para ficar no meu lugar e eu vou virar só o dono do negócio. Mas se eu for funcionário aqui dentro e tô cumprindo hora, igual acaba todo dono da empresa, acaba cumprindo hora na própria empresa, velho, se pague 13º e tire férias. Ah, mas eu não posso parar. Eu coloquei esse ano, cara, eu falei assim, mano, eu vou tirar férias 2 vezes. Final do ano a gente acaba parando ali pelo menos 10 dias junto com a equipe, né? Esse ano a gente parou 15 dias, acho que deu até um pouquinho mais, mas uns 15 dias. Então assim, os outros 15 dias, cara, é 2 dias num feriado prolongado que você tira, aí um outro, sabe? Divide no ano, uma semaninha. Eu coloquei, por exemplo, né? Final de semana de, acho que 5 e 6 de maio, é aniversário meu da minha esposa que a gente se conheceu, a gente vai fazer 13 anos. Eu já coloquei na minha agenda, falei, cara, eu vou ficar 2 dias, na sexta e na segunda, eu vou dar uma alongadinha, faz parte das minhas férias, entendeu? Inclusive a gente vai colocar agora aqui no mês que vem um painel de RH aqui na AFACOM, que é até uma coisa que a gente entrega mesmo pela AFACOM, né? É um painel de RH que tem lá, por exemplo, todas as datas de pagamento e cronograma de férias da empresa, para você se programar. Pô, vamos trocar esse feriado que é numa quarta-feira, vamos trabalhar no feriado, vamos trocar para o feriado na quinta e vamos pegar um dia de folga na sexta, sabe? Deixar isso claro para o funcionário. Pô, Judá, mas a gente tem que trabalhar. Cara, esse comentário, só complementando o que você falou, né? É a gente se ver como tipo assim, pô, eu quero isso para mim também, sabe? A gente gerar essa indignação. Esse ano de 2023, cara, a gente tem um grupo chamado Mente Mestra lá, que você tá ligado. É um grupo de empresários que eu sou sócio oculto nessas empresas, são 24, 25 empresas hoje. E tá crescendo, né? Isso a gente, há 6 meses atrás, tinha 3 empresas quando começou o grupo, já estamos com 24. E o que eu trouxe para eles? Em dezembro eu falei assim, ó, pessoal, quem vai tirar 13º? Acho que foi em novembro que eu falei com eles. E teve pelo menos uns 30% do grupo que tirou 13º pela primeira vez. E foi bizarro, porque tipo assim, pô, o Judá falou pra gente tirar dinheiro da nossa empresa para nós. Mas velho, porra, a gente trabalha igual o nosso colaborador. Às vezes mais, às vezes menos. Mas numa visão geral, é a gente se colocar também como funcionário da empresa, fazer nossa hora render e ser funcional naquilo que a gente recebe da empresa. Essa é a parte difícil, porque o crescimento vai exigir que o teu trabalho cada vez gere mais dinheiro para a empresa. Isso aí. E para isso ser verdade também, Judá, a gente já adiantando o próximo ponto, uma coisa é fato, a gente precisa aumentar as vendas, né? O que se entende que já nesse segundo passo é o primordial para aumentar as vendas e se preparar para... Até para poder ir provisionando esse dinheiro no caixa, para poder ir fazendo os investimentos no futuro. Cara, eu acho que antes da gente ter uma meta de vendas, Henrique, a gente precisa ter uma meta de dinheiro na conta. Meu ponto de vista, tá? O que acontece? Eu entendi uma lógica, são 7 passos, tá? Para a gente estabelecer meta. Então, quando a gente faz o planejamento estratégico do nosso negócio, são 7 passos. E eles são lógicos e é uma escada. Primeiro, você define a renda pessoal do dono. Quanto eu quero tirar por mês? Beleza. Depois eu vou ver quanto que eu quero que a empresa tenha de caixa, dinheiro na conta no final do ano. De meta, realmente, dinheiro na conta. Depois você vai ter uma meta de lucro. Pô, mas lucro não é dinheiro na conta? Não, porque do lucro você investe. Então você vai ter que ter daí a sua meta de investimento para ver quanto que vai sobrar, para ver quanto que você vai tirar. Aí tem um outro ponto, que para poder ter lucro tem que entrar dinheiro. Não é vender, tem que entrar dinheiro. Então eu tenho que ter uma meta de recebimento. Porque eu posso vender 10 mil e receber 5 mil de entrada e eu não... Ah, vendi 10 mil, dane-se, quanto que entrou na conta? É isso que você tem que ver. Aí depois da meta de recebimento, você vai ter uma meta de venda. Então, quanto eu tenho que vender para atender minha meta de recebimento? E aí eu dou mais um passo. Beleza, mas para vender isso daqui, precisa ter pessoas pedindo orçamento todo dia. Todo dia eu tenho que estar mandando orçamento. Então, quanto eu tenho que mandar de orçamento? Porque a gente não manda 100 mil de orçamento e fecha 100 mil. A gente manda 100 mil de orçamento e fecha 60, fecha 30, fecha 15. Então, quantos mil de orçamento, ou milhões, depende da empresa, de orçamento eu tenho que mandar para bater minha meta de venda? E se eu vou mandar orçamento, eu preciso de pessoas chegando até mim. Que daí, literalmente, são os tais leads, né? Quantas pessoas estão entrando em contato com você por dia, solicitando orçamento, fechando a venda, pagando para você a entrada, para conseguir entregar e receber lucro, fazer os teus investimentos, pagar
sobrar dinheiro na conta e você no final do mês, ou quiçá no final do trimestre ou do ano, poder tirar um pouco mais do que só o teu salário todo mês. É isso que, para mim, determina o passo de meta de venda. A meta de venda ela é a quinta. Você tem que fazer recebimento, lucro, caixa antes, entendeu? E eu até conversei com uma empresária de comunicação visual recentemente também. E porque agora sim eu tô chique, né? Eu tô conversando com eles direto. E. Tão nojo. Tão nojo. E ela pontuou isso. Ela falou: a gente precisa de receber 1 milhão e poucos de solicitação de orçamento para fechar aí 300, 400 mil por mês. Por que você fala com esses empresários? Vamos fazer um jabá aqui, né? Vou abrir um jabá. Vou deixar a AFA que eu fazer um jabá. Não, na verdade são 2 pontos, né? Tanto pela AFA como a gente entra em reunião com alguns parceiros, alguns clientes propriamente mestre aí, que são esse grupo de empresa. Mas pela agência também, né? Que é a nossa agência de marketing, a agência Stand. Nossa, de quem? Nossa, nisso, né, cara? Daí é uma agência especializada em atender empresas de comunicação visual, né? Exatamente. Então, basicamente, se você está tendo pouca solicitação de orçamento ou você acredita que está vendendo menos do quanto gostaria ou precisa, às vezes você precisa de pessoas achando você antes do que achar teu concorrente. E a missão da Stand é exatamente fazer você vender mais através de maior volume de solicitações de orçamento e de solicitações de atendimento também. E de conversão, né? Ajudar a fechar esses orçamentos, porque no caso dela, principalmente da reunião, é que ela tinha muito orçamento? Tinha muita solicitação, só que ela queria ainda mais orçamentos para fechar o que ela precisava fechar lá. Exatamente. Daí você entra em stand.com.br, vai ter um botão lá com uma lista de espera. Não é um site de apresentação, porque hoje a gente não tem capacidade de atender a quantidade de pessoas que entram em contato conosco. Mas você pode preencher esse formulário e entrar numa fila de espera para, sim, a gente entrar em contato contigo, entender o teu momento e a Stand pode te atender. Jabá feito, agora vamos voltar para o conteúdo. Então, dentro disso, eu estava conversando com ela e ela listou esse ponto, né? Que, preciso de, acho que chegava a 1,5 milhão de solicitações de orçamento por mês para fechar lá a meta dela de 300, 400, 500 mil de venda. Então, é ótimo, né? Como se de 200 para 500 mil fosse a mesma coisa. Mas, basicamente, também é cuidar nisso que às vezes fica... É um outro parafuso que você precisa apertar, é uma conversão nesse caso, né? Dentro dos 7 pontos que você listou ali. Que a meta de orçamento é importante, mas tem que ter a meta de venda muito bem alinhada com Exatamente. isso. Né? Porque senão você cai nessa rotina de preciso de mais. E às vezes tudo que você precisa já está ali. Você só precisa olhar de uma outra forma para fechar mais vendas. Que daí é time comercial, né? Mas isso também vai ser uma dor de crescimento. Vai chegar um momento onde, para você crescer em 2024, trazendo mais orçamento, ou até tendo os orçamentos que você tem, para vender mais, você vai precisar formar time. Não vai dar para ser mais você o melhor vendedor e quiçá o único vendedor da empresa. É que não adianta, velho. Chega um momento que o dono da empresa, ele tem que ser o maior vendedor, mas ele tem que ser o melhor gerente comercial também. A ponto de conseguir formar ali pelo menos mais 1, 2, 3. Uma empresa que fatura 1 milhão por mês, gente, tem 8 vendedores, 9 vendedores. Tem um vendedor que desponta, que vende 300 mil, e geralmente é o dono da empresa. Ou é alguém que está há muito mais tempo, tem uma carteira de clientes. Mas se você quiser crescer, se tornar uma empresa milionária mesmo, que fatura milhões por ano, tu vai precisar aprender a competência de time comercial. Então, para crescer, é um ponto. É o que eu listei aqui, naquela caixinha dos 3 formas de crescer ali, o crescer mais, né? A pessoa que às vezes bateu esse teto de crescimento, muito provavelmente, dependendo desse teto, travou no time comercial mesmo. Travou. Porque daí, às vezes a pessoa... Nem no time, às vezes no dono da empresa e mais 1 ou 2 atendentes que estão ali fechando arquivo junto enquanto atende o cliente. Aí no momento que tá fechando arquivo, não tá vendendo. No momento que tá vendendo, não tá fechando arquivo e tá fazendo a empresa parar, entendeu? E às vezes é o vendedor, às vezes, nem falando do dono, que geralmente acaba sobrando pro dono, né? Às vezes você tem um vendedor que ajuda a fechar arquivo, mas que é a pessoa que tem que montar o orçamento, tem que atender o WhatsApp, se tiver balcão vai ter que ir lá dar bom dia pro cliente no balcão, e acaba que você perde venda porque tá tudo travado em 1, 2 pessoas, né? Exato. Então, para você que quer crescer mais, que bateu esse teto de crescimento, você vai precisar de uma pessoa só para cuidar de orçamento em um determinado momento da tua empresa, vai precisar de alguém para só cuidar do WhatsApp. E enquanto não tiver alguém só cuidando de orçamento, só cuidando do WhatsApp, né, que é a pré-venda, o primeiro contato, ou só fazendo visita técnica, o que você faz? Você tem que ratear o teu dia. Você tem que entender que você, como dono da empresa, está nessas 3 caixinhas. Eu fiz isso quando, em 2016, eu estava com a empresa rodando, a gente atendia muito mais o nicho de sinalização industrial, só que eu só fazia visita técnica na terça e na quinta à tarde. E daí na segunda, quarta e sexta, das 10 ao meio-dia, eu estava fazendo follow-up dos orçamentos. E daí, fora isso, eu estava montando as propostas, montando o projeto, aprovando com a minha galera. Então, assim, a empresa era pequena. Em 2016, a gente estava, acho que com 4 pessoas. Era 4 pessoas, né, JP? 4 pessoas trabalhando, vendendo 40, 60 mil por mês, que seria hoje uns 80 pilinha por mês, 80 mil, né? E nessa época, cara, eu tive que me separar em rotinas.
E às vezes eu tinha que dar aquele sprint de madrugada, porque eu tinha um serviço para entregar, que uma equipe não estava alinhada, o terceirizado falhava comigo, o material estragava, o retrabalho. Então, assim, na jornada nossa como empresário, separa a tua cabeça mesmo. Senão você fica doido, cara. Porque senão você, na mesma hora, você tá atendendo um cliente que deu oi, quero um orçamento, ao mesmo tempo você tá respondendo um cara que, sabe assim, tipo, tá pedindo um orçamento para você, tem um outro que já tá com o orçamento em aberto e tem um que tá perguntando para você que hora você vai entregar. E ao mesmo tempo tem alguém... Ô, Judá, rápido. Pô, velho, isso que é foda, entendeu? Então, assim, querendo ou não, quando você separa a sua agenda em blocos, acho que até coloca um print da minha agenda aqui pra galera, da minha rotina, dá pra galera ver a rotina, como que eu separei. E foi o que, assim, Judá, era perfeito? Não era, mas me dava uma luz. Porque o cara, eu falava, pô, vou fazer uma visita técnica. Posso ir na terça-feira, às 4 horas da tarde? Por quê? Porque eu já ia estar com o carro na rua, com a escada lá, com a trena, com a minha prancheta pra anotar os negócios e voltar pra empresa depois, entendeu? E já trazendo pro terceiro ponto também, Judá, uma pergunta aqui. Você acredita que a gente foi lá e consegui definir minha meta de vendas. Dentro dessa meta, você acredita que eu tenho que vender mais tipos de produto, de repente incorporar uma gráfica, de repente incorporar uma serigrafia, um envelopamento? Ou você acha que eu tenho que me especializar em alguma coisa, em deixar alguns produtos de lado? Henrique, se eu for olhar para outras empresas, tá? Vou olhar para outras empresas que faturam milhões. A gente até meio que desiste, sabe? Começa a broxar no meio do caminho. Porque, cara, você às vezes está 10 anos, 6 anos, 7 anos fazendo a mesma coisa, vendendo o mesmo tanto, atendendo o mesmo tipo de cliente, são os mesmos tipos de problema. Às vezes você tipo assim, pô, você tá naquele, ó, cara, vou crescer, vou mudar. O cara liga para você, pô, instalaram a placa aqui mês passado e caiu a letra, o parafuso, apagou, não sei o quê. Tipo, é o mesmo tipo de problema acontecendo o ano inteiro. Daí você começa a broxar. Mas uma coisa que eu vejo, cara, em todas as empresas que são faturamentos milionários, elas se especializaram em algo. Ou num nicho de mercado ou num nicho de produto. Judá, o que é nicho? É um grupo. Então, vou dar um exemplo, tá? Farmácias é um nicho de mercado. Totem, backlight, nicho de produto. Letra caixa, né? Letra caixa é um nicho de produto, né? A gente tem aí a Arte Nobre Letras, a gente tem a Letríssima, Gold Letras, Letreiro Express. São empresas que nicharam produto. Se você pegar, por exemplo, a Risca Placas lá do nosso aluno, do Gabriel. O Gabriel, ele pegou e criou uma empresa dessas plaquinhas aqui. Não sei se vai aparecer lá, mas das plaquinhas aqui que ele faz essas plaquinhas que são de premiação. Então, assim, isso é um nicho. Se você que vende de tudo para todo mundo, todos os produtos e serviço, brinde, daí faz banner, daí faz adesivo, daí faz catálogo, daí faz cardápio, daí faz cartão de visita, daí do nada chega uma letra caixa, daí letra diferente, e banner roll-up, daí faz display de acrílico, e daí faz troféu, e daí faz caneca. Cara, dificilmente você vai conhecer uma empresa, eu não conheço, tá? Que fatura 600 mil, 500 mil, mas a gente fala faixa preta, né? Uma empresa faixa preta que fatura mais do que 500 mil por mês, que vende de tudo para todo mundo. Você tem que abandonar alguns produtos no meio do mercado ou abandonar alguns perfis de clientes. É legal que você deu o exemplo de alunos, porque daí, falando de alunos, a gente tem dois exemplos bem claros, né? Tem o exemplo do aluno que focou no nicho de produto, tipo o Gabriel aí da Risca Placas, que hoje ele é especializado só fazendo jabá para ele aí, né? Fazendo essas placas de premiação. E tem a nossa outra aluna, Paola, que focou em um nicho de mercado. Ela só tem supermercados. E os dois são faixa pretas lá. O que é legal, né, tanto da Paola quanto deles, é que é isso que você vai ter que decidir em algum momento, entendeu? Você vai falar, por exemplo, a Paola falou para nós, e uma coisa que ela trouxe assim, Judá, eu encolhi minha empresa, demiti a galera e recomecei organizada, focando num nicho. E hoje ela não só tem a empresa de comunicação visual, como abriu, acho que um escritório de arquitetura focado em supermercado. Então é isso que você pode fazer. A empresa da minha família, chamada Espaço Aberto, você vai ver que meu pai tem 38 anos de mercado, ele atua hoje com o quê? Sinalização industrial. De vez em quando ele faz alguns trabalhos para amigos, tal, né? Ele faz alguns trabalhos fora, até foi legal que eu fui na casa dele no final de semana, e aí tava, tipo, na entrada do condomínio que ele mora, tinha um adesivo de Natal no vidro da entrada. Daí eu falei assim pra minha irmã, falei assim, foi o pai que fez isso aqui, né? Que é bem a coisinha do meu pai, tipo assim, cara, eu vou fazer tudo bonitinho. Daí você tá lá, placa de portão, placa de silêncio, placa de normas, tudo de coisa assim, tipo, sinalizado no condomínio, e foi ele que fez, entendeu? Até porque nichar não quer dizer que você tem que abandonar de vez todos os outros, né? Não, mas é um posicionamento. Né? Tipo assim, se eu trabalho com indústrias e faço, por exemplo, um exemplo da Vale mesmo, tá? A Vale compra doidado milhões de sinalização no Brasil todo ano. Se você atende a Vale, você tem que buscar lateralizar isso. Até tem um podcast que a gente fez com o Denis. Com o Denis, né? Acho que deixa aqui em cima, aqui penduradinho, o podcast
podcast do Denis, porque realmente o podcast dele é um negócio que a gente falou sobre você se posicionar. Daí é aprofundado sobre essa parte de vendas. Mas nesse quesito que a gente está falando, uma das coisas que você tem que escolher para crescer é começar a virar a tua bazuca, tua visão, ou para um nicho de produto e atender vários clientes, como por exemplo, pode ser banner roll-up. Tem uma empresa, cara, de São Paulo, eu não lembro o nome dela, cara, mas é uma empresa que ela só faz brindes para eventos. Não é brinde, mas é assim, ó, banner roll-up dela faz, acho que é Fast Sign, não lembro de cabeça, cara, mas eu sei, acompanhava eles no Instagram e eles fazem uns banners, tipo assim, roll-up, flexível. Cara, é uma linha de produto, assim, você tem evento, você vai falar com esses caras. Então ele tem um monte de produto para atender evento. Tem a galera da cenografia, né? Tem a Feel-It, por exemplo, que é um cliente nosso também de São Paulo. E a Feel-It, cara, é uma empresa que tem um lastro de, acho que 15 anos de mercado, atende eventos desde sempre, já fez até o palco do show do Cristiano Araújo. Na época eu fiquei de cara, tipo, nunca tinha visto uma empresa que estava na comunicação visual e que tinha feito um palco daquele porte, entendeu? Mas não deixa de ser um nicho de atuação. Então eles fazem uma série de produtos para esse segmento. Inclusive, uma coisa que eu aprendi lá, que eu achei legal na empresa deles, é que eles fabricam os móveis e deixam os móveis guardados e vão usando assim, vai ter um stand do evento tal. Cara, a gente já tem esse palco, já tem esse balcão, já tem essa cadeira, já tem essa testeira. Podemos usar esses negócios? Daí o cliente fala, a Afacom vai fazer um stand. Não, pode usar esse daí. Aí a gente vai lá, usa esses mobiliários que já existem e vai só trocando a cor, envelopando, pintando para deixar na cor do cliente. Um bagulho que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto. Não sabia que era dessa forma e eu achei que meio que todo mundo fabricava, porque na TK lá em São Paulo, quando tinha um evento, vai ter um evento. Pô, a gente fazia, do zero. A gente acabava fazendo a maior parte das coisas do zero, só que a gente não trabalhava no porte deles, que é fazendo plenária, né? Aí eu aprendi isso com eles e entendi que eles também estão num nicho de mercado, que é o nicho de eventos de grande porte, entendeu? Então, cara, para crescer, para aproveitar surfar essa onda de 2024, é sim você fazer esse posicionamento, escolher um nicho de produto, pode ser brindes, entendeu? Mas eu posso fazer brindes só para eventos, mesma coisa. Eu posso fazer banners, mas posso fazer banners só para instituições de ensino, que são banners para apresentar na escola, entendeu? E eu vou ter toda a minha empresa estruturada para isso. Tá aí, Copa-EC aqui de Itajaí, Balneário, ele tem dentro das faculdades, ele tem um negócio dele. Que de certa forma ele tem um nicho de mercado que é a instituição de ensino. Então exatamente. O que o aluno ou o professor compra? Apostila? É nós, fazemos. Eu quero brinde para formatura, fazemos. Quer fazer moletom para terceirão, fazemos impressão também. Impressão A4, manda. Faz, exatamente. Então isso é um posicionamento. A Copa-EC, até o Rodrigo fez um podcast aqui com a gente e ele abriu isso para nós. É realmente um nicho de mercado. E são faixa pretas, né? E são faixa preta, né? E isso traz a gente para o quarto ponto, não diretamente, mas ajuda a gente a pensar nesse planejamento de crescer em 2024, porque com certeza 90% de quem está ouvindo agora, quiçá 100%, está entrando em 2024 também com dívida para pagar. Seja dívida boa, seja dívida ruim. O que é dívida boa e ruim, Henrique? Agora que você falou isso aí, mano. Todo mundo acha que dívida é ruim, né? Não, é que tem aquela dívida ruim, que é tipo um cheque especial que tá atrasado, que às vezes é um empréstimo que tá pegando ali que realmente... Um agiota. Um agiota, que é uma dívida bem ruim que você fez. Um tio, né, que você emprestou e o tio já tá te encontrando na festa. E tem a dívida boa, que é quando você faz um investimento que realmente tava na hora certa de fazer aquele investimento, tava provisionado. Você conseguiu uma taxa boa no banco. Conseguiu, um Pronamp da vida, né? Se torna uma dívida que você tem que pagar, mas é uma dívida boa porque foi bem pensada, foi bem planejada e saudável. Que e fez você crescer a ponto de pagar aquela parcela de forma leve. E às vezes pagou a dívida, entre aspas, antes mesmo de ser cobrado, né? Porque às vezes você teve um retorno daquele dinheiro que você pegou emprestado. É isso, Henrique. É você crescer com o dinheiro dos outros, né? É você crescer com o dinheiro dos outros. Como que isso acontece, né? Você pode fazer isso até com os seus fornecedores. Se você tem crédito no teu fornecedor e o valor que você pagaria à vista para aquele fornecedor é o mesmo do a prazo, você usa o capital de giro dele para usar esse teu dinheiro para comprar uma outra coisa que você vai conseguir, por exemplo, um desconto maior do que o rendimento do dinheiro parado. Porque às vezes o desconto ele é não bom o suficiente, às vezes é um desconto muito baixo, o dinheiro parado lá rendendo, mesmo que você tenha para comprar à vista, você deixa o dinheiro porque assim, de alguma forma, algum outro fornecedor vai te dar um desconto por pagar à vista. Às vezes aquele lá que tu tem crédito para comprar em 3 vezes, 21, 42, 56, ele cobra o mesmo valor à vista. Aí um outro fornecedor que você pagaria em 30 dias direto, você fala, cara, eu vou pagar à vista. Consigo 4%. Opa, eu vou ganhar 4% em 30 dias, vou deixar o dinheiro trabalhar para mim, entendeu? Então é isso que talvez seja essa dívida boa, que é você saber fazer essa gestão, que
É difícil. E é difícil, mas já tá entrando 2024 com dívida, né? Exato. Geralmente é ruim. Então, geralmente tem a dívida. E a gente trouxe esse quarto ponto, que é justamente você crescer em 2024, você tem que crescer considerando já o que você tem de dívida também. Principalmente para crescer organizado. A gente acaba fugindo de botar no papel, botar na planilha. Sabe assim? Quanto eu tenho de parcela? É uma coisa que a gente fez no final do ano ali, sentar com os nossos clientes de comunicação visual, enfim, e falou assim, ó, cara, faça uma planilha com os 12 meses e coloca todas as parcelas e separa o que é amortização e o que é juros. Judá, o que você está falando? Está falando grego para mim aqui. Funciona assim, ó. Imagina que você está pagando uma parcela de R$ 1.500 no mês, tá? Desses 1.500, R$ 800, por exemplo, é a amortização, é o que você realmente está pagando do dinheiro que você pegou. Os outros R$ 700, ele é um juros. Esses R$ 700 é bom você separar para você poder olhar no final do ano quanto que você tirou da sua conta bancária no ano inteiro por questões de juros. E poder ver assim, ó, cara, às vezes, Henrique, eu tenho 5 mil sobrando na conta. Só que eu não consegui comprar nada à vista, não tive desconto nenhum, preferi usar o dinheiro dos outros. Em vez de distribuir esse dinheiro, tirar para você ou já fazer um outro investimento, cara, antecipa uma parcela que o cara desconta lá para você 1,5%. Pô, show de bola, você fez o dinheiro trabalhar para ti. É chato fazer isso, pensar, fazer essa conta, mas funciona, vale a pena. Vou te dar um exemplo. Eu estava com uma grana guardada pessoal e aí quando eu fui fazer o CD, a taxa Selic estava alta e tal, enfim, estava rendendo 1% ao mês. Aí eu falei, cara, agora não está rendendo, está rendendo 0,6, 0,7 ali. O que eu fiz? Eu falei, cara, meu Civic, o Civic que eu dei para minha esposa, eu financiei lá uma parte dele. Aí eu fui ver fazer a conta para antecipar as parcelas, dá 1 e pouquinho. Eu falei, eu vou antecipar as parcelas, porque daí eu estou fazendo o dinheiro trabalhar para mim, então eu vou pagar 1,5% a menos praticamente nas parcelas, que vale mais a pena do que deixar o dinheiro. Né? Então assim, isso eu aprendi depois de anos quebrando a cabeça, mas eu tive que organizar a minha empresa. Então nesse momento, olhar as suas dívidas, seus investimentos, saber quanto que tem de parcela mês a mês e provisionar a sua empresa a gerar lucro para pagar isso, é o que vai fazer o jogo virar. E é listar o valor da dívida, né? Isso faz você não ficar louco e investir mais. De verdade. E não se quando você porque sempre quando você olha o quanto está sobrando na conta, você acha que você pode investir mais, porque investimento cresce, porque crescer dói. Paga, né? Investimento se paga, porque eu vou investir, vou colocar máquina, eu vou pegar novo mercado e vou vender mais. Cara, não funciona dessa forma e às vezes você sabe disso, porque você está com máquina ociosa, tem máquina parada aí dentro. Se tem máquina parada é porque está faltando uma organização no comercial. E aí sim você vai sentir falta de falar, pô, agora eu preciso de uma segunda máquina. Essa historinha que os donos de fábricas de máquina fazem, que quem tem uma não tem nenhuma, quem tem duas tem uma, isso é historinha. Se você manter sua máquina com manutenção e tiver um terceirizado parceiro, 2, 3 para te salvar, se acontecer a tua máquina parar, você não tem que, só porque tem uma máquina, já ter a segunda. Não concordo com isso. Se você for falar com qualquer empresário de multinacional, eu tenho um cliente meu lá que tem 600 milhões de faturamento anual. 600 milhões de reais, são 50 e poucos milhões por mês. Você pergunta assim, quem tem um galpão não tem nenhum, quem tem 2 não tem nenhum. Vou construir outro galpão. Não, peraí, como que eu posso otimizar o meu processo aqui? Eu tenho X metros cúbicos de fertilizante de nitrato para colocar, só que daí esse produto dá menos vazão, esse aqui demora mais para ficar, esse demora mais para sair, então eu não preciso do segundo galpão só para ter mais um. Não, eu vou ver qual produto eu vou escalar no comercial, vou vender mais, aí vou ver se eu preciso ou não dessa área. É literalmente extrair o máximo do recurso que já tem. Do recurso, né? Que você já tem, que você às vezes está pagando ainda. E não já se meter em outro. Então, colocar as dívidas, eu acho que esse ponto que você levantou é muito legal, cara. Olhar as dívidas, tá? Isso vai te dar clareza e vai fazer você ter um pouquinho mais de pé no chão na hora de investir e entrar numa nova dívida. E achar o caminho para crescer, né? Tem que crescer lembrando que não dá, que tem aquele valor para você pagar e aquele tempo para você pagar. E tu pode fazer isso sozinho, nas coxas, do teu jeito, e comprando curso, e lendo livro, e errando e aprendendo, ou você pode aprender com quem já passou por isso. Foi o que eu fiz, entendeu? Exatamente. Então agora, Judá, só recapitulando aqui, a gente já provisionou o 13º para chegar lá em... Pegou o salário da galera do mês, dividiu em 12, guardou uma parte. A gente já definiu que a nossa meta de vendas, orçamento aqui, entender quanto que precisa vender de fato. Posicionamos nossa empresa, seja para um nicho de mercado ou para um nicho de produto, ou um pouco dos dois, mas desde que seja consciente, desde que não saia vendendo de tudo para todo mundo. Listamos aqui nossas dívidas, só que agora sobrou dinheiro.
fiz tudo isso aqui, tá sobrando dinheiro, minha empresa tá crescendo. Consegui investir e sobrou uma grana. Então, agora é justamente esse ponto, na verdade. A gente pagou tudo, tá sobrando dinheiro. O que a gente investe? O que a gente faz com esse dinheiro? Como que a gente distribui essa verba aqui? Esse resultado do crescimento, né? Imagina o seguinte, Henrique. Quando você tem na tua casa a tua vida normal, você paga o teu aluguel, que é todo mês. Você paga água todo mês, luz todo mês, uma parcela talvez do IPTU todo mês. Só que você olhou para tua casa e você falou, cara, meu sofá tá muito velho. Eu preciso trocar de sofá, entendeu? Vou precisar comprar um sofá novo. E aí o que vai acontecer? Você vai pagar sofá todo mês o resto da vida? É teu custo fixo? Não é. Então o que você vai fazer? Você vai olhar se tem um sofá, teu forno não tá muito bom, tô dando exemplo da minha casa, né? Que, tipo, a gente comprou o sofá, trocou, é bom que aconteceu lá em casa, né? Mas daí tinha a garagem lá de casa para fazer também, e aí eu quis fazer a calçada e quis fazer o campo de futebol para os meninos. Eu olhei lá um monte de coisa para investir. Pô, o que eu vou priorizar agora? Aí eu fiz a calçada, fiz o campo de futebol dos meninos, comprei o forno por causa do final de ano, inclusive comprei exatamente pro Réveillon, chegou lá para fazer as coisas do Réveillon. Então assim, todas essas coisas de investimento que eu tive que fazer em casa, eu já tinha que fazer ou queria fazer o ano inteiro. Por que eu não priorizei? É a mesma coisa na empresa. Na hora de investir, eu não vou comprar forno todo mês. Então, quando eu for comprar, eu tenho que me preparar ou para aumentar a minha renda, para conseguir sobrar esse dinheiro para investir, porque querendo ou não, um exemplo, tá? A minha esposa fez um tratamento lá que deu, acho que 5 vezes R$700, tá? Aí esses R$700 eu sei quando que ele termina. Então, pô, eu preciso comprar isso, mas eu não quero agora criar mais uma dívida para minha empresa, ou no meu caso, para minha vida pessoal. Então, eu vou segurar isso daqui. Tu entendeu? Então, no investimento para você fazer, é entender qual é a prioridade e ver se tem sobrando ou se você vai fazer sobrar. Judá, tá sobrando 5 mil todo mês. Só que esse dinheiro aqui eu estou provisionando para outra coisa. Judá, tá sobrando 5 mil, mas como eu quero pagar um investimento de mais 1.500, preciso fazer minha empresa sobrar 6.500. Posso fazer ela ganhar mais dinheiro ou baixar algum outro custo organizando mais ela. Às vezes, só de você tirar retrabalho já sobra 1.500, entendeu? E aí você pode investir de novo. Se tirar a hora extra, já sobra mais um pouquinho. Se tirar a hora extra que está sendo feita, por conta, às vezes, do retrabalho, já vai sobrar um pouco mais dinheiro. Então, essa organização de você saber o que é prioridade para investir tem que ser um resultado de outras coisas que já estarem acontecendo. Como, por exemplo, você falar, eu quero atuar com brindes. Que máquina que você precisa comprar para crescer teu volume de brindes? Ah, eu quero trabalhar com um segmento de sinalização industrial. Pô, melhor você comprar uma UV do que uma solvente, para você fazer impressão direta no substrato. Eu quero trabalhar com eventos. Talvez a UV não vai te ajudar se você for trabalhar com cenografia. Você precisa de uma área gigante de um galpão para ter estoque e mais estoque de material que você tem. Que é atender um determinado perfil de cliente. Tem que comprar uma látex só por causa do Green Guard lá. Exatamente. Quero atender a Starbucks, que precisa de material sustentável com selo verde por causa do ESG. Atender hospital. Ou atender hospital. Você vai precisar de uma látex. Então esse vai ser o seu provisionamento. Tipo, quanto custa uma látex? Tem feira em julho? Quanto que eu posso levantar de grana para dar de entrada, quiçá pagar à vista, até a feira de julho? Ou tem feira em março. Então vou na feira em março para comprar esse equipamento. Essa noção, ela só acontece no momento de ócio. O que é um momento de ócio, Henrique? É você simplesmente não estar trabalhando, cara. Não tá refilando adesivo. Não tá refilando adesivo, é você poder estar pensando no seu negócio. Foi difícil pra mim, velho. Mas hoje eu tenho um bloco só de pensar. Só de pensar. É o momento que, tipo assim, cara, eu me forço a não fazer nada. Não responder o WhatsApp, não conversar com a galera, não fazer reunião, não ver relatório. Tá lá, momento de ócio. É um meio período no mês que eu tenho para isso. E para mim tem me ajudado, cara, porque é um mês que tá caindo algumas fichas ali que eu falo, por que eu não tô vendo isso? Lembra que eu te falei, sabe, sobre a reestruturação do marketing? Veio do ócio. Eu falei, cara, é muito lógico isso daqui, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Então, às vezes, você vai olhar para a tua cidade, vai olhar para a região que você tá, ou até para a carteira de clientes que você já tem. Tem um cliente nosso que atende uma seguradora muito grande no Brasil. E aí, não sei se é a maior, mas é uma das maiores. Daí eu peguei e falei para ele, cara, por que vocês não estão com uma apresentação inteira feita só desse cliente? Para poder mostrar para as empresas, outras seguradoras ou empresas de consórcios, que são similares, ou empresas franquias de manutenção, como a Bosch, e apresentar que vocês já atendem esse cliente aqui. É verdade. Por quê? Eles tinham esquecido que eles já estavam num nicho de mercado. E não um nicho de produto. Eles fazem tudo para esse nicho de mercado. Então, pega outras empresas desse nicho. Então, o que a gente precisa? Mais desse equipamento, mais dessa estrutura, melhorar a logística, mais time comercial. Precisa de... Sabe o que aconteceu com eles? Eles têm hoje uma pessoa principal que cuida dessa conta nível Brasil.
Se pega uma outra conta, eles não precisam de mais um vendedor. Eles não precisam de mais dinheiro em marketing. Eles precisam de mais um gerente de contas com um assistente comercial. E colocar um assistente comercial para cá. Essa tomada de decisão de quem contratar, quantos computadores eu tenho que comprar, quantas mesas, área de administrativa eu vou precisar, vai vir mais claro para você dessa localização do tipo, vou para um nicho de mercado ou um nicho de produto. E isso vai impedir o investimento errado, né? Exatamente. Então, dando exemplo de um aluno nosso. E você comprar um brinde, um negócio de brinde. Exatamente. Um aluno nosso, antes dele ser aluno nosso, o foco dele era total envelopamento. Envelopamento. E aí ele comprou uma router, né? Uma router bem cara, por sinal. Uma Vitor Ciola, para quem conhece aí, uma Vitor Ciola de 350 mil. E aí demorou para ele cair a ficha de que não era para ele ter comprado aquela router. Exatamente. Por quê? Porque ele ouviu alguém falando que a router traz demanda. Que aquela router era muito boa. Que dava para você atuar até em outros segmentos, até com construção, tu poderia trabalhar com itens de marcenaria, móveis planejados. E no final das contas é uma excelente router para isso. Mas para ele que faz grafismo e envelopamento todo santo dia... Foi um péssimo investimento. Exatamente. Ter mais plotters de recorte ajudou ele a crescer mais do que comprar uma router de 350 mil. Tanto que, não sei se ainda está vendendo, mas estava vendendo a router. Eu acho que está vendendo. Inclusive, se você quiser comprar uma... A gente podia montar, né, uma venda, uma comissãozinha. Tava, né, pode fechar a venda e vender. E, inclusive, é uma máquina que pouco uso. Praticamente zerada. Praticamente zerada, entendeu? Cara, a gente fala assim, mas o negócio da AFA é gestão, né? Então, assim, a gente não vai ficar só falando para você, use esse material, use esse equipamento. Não é nosso objetivo vender máquinas, muito menos Vitor Ciola. O negócio, muito menos não, né? Mas a gente não quer vender nenhuma máquina para vocês. O que a gente quer trazer de verdade é a visão que às vezes a gente não consegue ter porque a gente está com a cabeça baixa trabalhando. E se você está assistindo ou ouvindo esse podcast até agora, você já é fora da curva, você já é fora da média, você já saiu da mediocridade de ter negócio. Poxa, da mediocridade? Cara. Porque assim, tem as pessoas que estão medíocres porque querem, sabem o que tem que ser feito e não faz mesmo, e não tá nem aí. Mas tem a galera que acabou caindo como eu, velho. Eu, na minha vida como empresário, eu fiquei muito tempo só com a cabeça baixa trabalhando. Só que eu precisei passar por um incêndio, perder todo o meu dinheiro, ficar com uma dívida de 200 mil reais para poder parar. E peraí, cara, eu não tenho dinheiro para recomeçar, mas eu tenho que pagar a dívida. O que eu vou ter que fazer? Então eu fui obrigado a buscar conhecimento. E eu espero que nesse momento você esteja conseguindo sair da média das empresas porque você precisa e está buscando isso. Tu entendeu? Porque mesmo a galera que está ali há 15, 20 anos sem conseguir crescer o faturamento, o porte, o tamanho da empresa, eu vou falar uma coisa para você, uma hora cansa. E tomara que você canse e busque ajuda, do que canse e desista de tudo que você conquistou até hoje e tudo que você aprendeu. Esse é meu desejo para você. Porque eu com 30 anos de idade, eu consegui acordar cedo, aprender cedo e hoje consegui mudar a história, não só da minha vida, da minha família, como também hoje de dezenas e centenas de empresários que passavam exatamente pela mesma coisa que eu passava. Essa é a verdade. Então agora você tem um passo a passo aí para entrar em 2024 voando baixo, né, atropelando a concorrência. Vai te deixar mais preparado, né? A minha pergunta é, você está com mais medo ou menos medo de entrar 2024 ou de viver o restante do ano depois de ouvir esse podcast? Tomara que seja menos medo, porque esse é o nosso objetivo, né? Que você ouça aqui e fala, faz sentido, eu nunca tinha pensado nessa terceira, eu nunca tinha pensado que as grandes do mercado estão em algum nicho do mercado. Faz sentido que realmente eu tenho que listar minhas dívidas para saber se eu não tenho que esperar uma acabar para fazer outra. Então, acho que essa é a nossa missão, né? Então compartilha com o teu sócio aí, curte, se inscreve no canal. E o próximo podcast, qual que é o tema? O próximo é um que foi bem pedido naquela pesquisa, nessa mesma pesquisa que a gente fez com os empresários, e é como se destacar da concorrência. Então, baita conteúdo, hein? Massa. Como destacar da concorrência. Aí tem coisa pra gente falar, hein? Tem. Então, fica ligado no próximo podcast. Semana que vem? Semana que vem. Tamo junto. Um abraço e até o próximo. Até o próximo.